Eu vivo falando que para curar burnout, uma das 3 frentes do tratamento deve ser ir a um médico integrativo. E a grande maioria de vocês faz o quê? Vai no psiquiatra, né? No neuro, no endócrino, no gastro, no cardiologista, no ginecologista, mas não no médico integrativo. É muito caro, algumas pessoas dizem. São tudo charlatão. Outras afirmam, mas hoje eu quero falar sobre o real motivo de você não ir. O motivo que é a causa de você achar que o problema é o preço. Eu sempre dou a solução e aí vocês arrumam outra desculpa. Ou que o cara não age de uma maneira cientificamente comprovada. Eu queria que você falasse isso pro meu médico, mas eu queria que você filmasse para eu poder assistir você passando essa vergonha. Mas antes, se você caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Você tá no canal Burnoutados S.A. Eu sou Roberta Caruzzi e aqui a gente aprende o que é burnout, como curar um burnout, como lidar com os sintomas do burnout, como entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica, enfim, e como tirar essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda todos os assuntos que a gente começa aqui, um podcast que agora vai passar a não ser só os áudios dos 2 canais, e o livro! Saiu o 2º livro! Pequeno Manual do Burnout, praticamente um manual de instruções de como tirar o pé dessa lama, é o puro suco da recuperação de burnout. São 600 páginas de conteúdo. E tudo isso que eu falei aqui, você encontra o link aqui embaixo no descritivo. Mas vamos lá. Tem uma historinha que eu não sei de onde surgiu, mas que vai me ajudar imensamente a explicar pra você qual é o problema que faz você não querer ir no integrativo. E a historinha é a seguinte. Era uma vez um menino muito pobre que morava numa casinha de barro, num lugar muito seco, no meio do nada. O pai dele trabalhava na roça, dando duro todo dia. A mãe dele fazia 1 milhão de coisas na casa, mas metade do dia dela era praticamente gasto procurando água, né? Para conseguir tanto cozinhar quanto matar a sede dos 3. Os poços artesianos da região ficavam praticamente secos o tempo todo e ela sempre voltava com um pequeno galão, mais vazio do que cheio, trazendo uma água bem barrenta. Então, desde que ele nasceu, esse menino só viu água barrenta na vida. A mãe dava um copo de vidro com essa água marrom para ele beber desde sempre. E quando ele era adolescente, ele resolveu tentar a sorte na cidade grande, com o objetivo de tirar a família de tanta miséria. E aí ele foi andando, foi pegando carona, foi parando de quando em quando, oferecendo algum trabalho em troca de um prato de comida. E numa dessas, ofereceram para ele um copo d'água. E a água era transparente. E ele achou aquilo estranhíssimo. Uma nova bebida, talvez. Ele cheirou, ele olhou assim contra a luz, perguntou o que era, e aí todo mundo deu risada, achando que era uma piada, e depois admirados com a pergunta, até que alguém viu que era sério e explicou pra ele que aquilo era água. E o menino, agora um rapaz, colocou o copo assim o mais longe possível dele na mesa, com uma expressão, sabe, de medo. E ele começou a achar que ele estava sendo enganado, que talvez aquilo fosse um veneno, uma bebida que faria mal, que ia tirar os sentidos dele, né, para que se aproveitassem dele de alguma forma. Ele se recusou a experimentar. E quanto mais insistiam, porque daí as pessoas ficaram meio chocadas com aquela reação e começaram a insistir, e quanto mais insistiam, mais ele criava resistência. Ele criou até uma repulsa, ele começou a ficar com nojo daquilo, um ato assim defensivo, por entender que aquele líquido desconhecido poderia fazer mal a ele. E ele seguiu a viagem, ele tomava um café aqui, experimentava um refrigerante, um suco ali, mas sem aceitar tomar água que não fosse barrenta. Quando ele chegou na cidade grande, ele estava doente. Ele acabou passando mal no meio da rua, numa calçada, foi socorrido, foi levado para um hospital, e quando ele se recobrou, ele se viu com um soro no braço e uma enfermeira insistindo para que ele tomasse aquela água estranha, transparente, no copo, e ele mais uma vez se recusou. Esse menino
é você se recusando a ir a um médico integrativo, porque a gente só se sente seguro com o que é familiar, mesmo que essa coisa familiar nos faça muito mal. Então, por exemplo, se a gente cresceu numa família em que todo mundo grita, o dia em que a gente estiver numa casa onde ninguém grita, a gente vai achar estranho, a gente vai ficar desconfiado, a gente vai se sentir desconfortável, nós vamos ficar em alerta, esperando a hora em que alguma coisa vai dar muito errado. Talvez a gente arrume até uma briga com alguém da casa para poder gritar e provocar naquelas pessoas uma reação barulhenta que nos dê alguma segurança, algum conforto. A nossa cultura nos ensina desde sempre que só a medicina convencional é de verdade, que qualquer outra forma de buscar ter saúde não é só errada, é perigosa. E aí a gente entra numas de anular a validade de tudo que não seja um médico convencional, passando um remédio que venha com bula. Gente, é claro que eu não sou idiota de negar a ciência, de achar que os médicos convencionais não sabem nada e eu que sou uma gênia. O que eu sempre falo? Se eu tomar um tiro no meio da rua, se eu descobrir um câncer, eu vou querer um especialista em trauma, eu vou consultar um oncologista e certamente além deles eu iria num médico integrativo, mas cada um no seu quadrado, cada um tem sua função, cada um tem sua abordagem, cada um tem suas vantagens. Acontece que para curar um burnout não dá para ir no médico convencional, gente, porque eles não sabem curar. Eles tacam antidepressivo, eles falam que é coisa da nossa cabeça, eles falam que tudo que a gente sente é ansiedade, eles falam que a gente tá com fibromialgia, eles não checam o intestino, tanto que eles acham que burnout é transtorno de humor e eles te mandam pro psiquiatra. E se você tenta um caminho que não seja o psiquiatra, porque você tá vendo que tem sintomas que não fazem sentido com uma depressão, com transtorno de ansiedade, você vai parar num reumato tratando uma fibromialgia que você talvez não tenha. Você acha que o que eu tô falando é balela? Vai no médico convencional e me conta daqui 6 meses como você tá. Geralmente, quando a pessoa volta, ela volta falando comigo super reativa, ansiosa, desesperada e teimando comigo que ela está ótima e está melhorando, mas tá com o intestino inflamado, com a fadiga pitando e jurando que ela tem que controlar o estresse pro resto da vida. Continuando. E para ajudar, só que não, tem um monte de médico que se diz integrativo, que fica focando só no envelhecimento, na prevenção, né, do envelhecimento, no emagrecimento, dando a entender que a medicina integrativa é uma coisa mais de funilaria e pintura, entendeu? Uma coisa mais estética. Tem também terapeuta integrativo que coloca na comunicação do site, do perfil do Instagram, que dá suplementos e que isso é medicina integrativa. E a gente ouvindo que tudo isso é charlatanice, porque só a medicina convencional é de verdade. Quando a gente começa a ir num médico integrativo, amigos e parentes dão risada da nossa cara, debocham, dão a entender que a gente enlouqueceu, que a gente tá dando dinheiro pra maluco enganar. Perguntam, nossa, você acredita mesmo nisso? Com uma cara assim, como se a gente tivesse tomado uma decisão de, sei lá, curar o burnout com uma lhama mágica que cospe no olho da gente e no dia seguinte a gente tá bom de novo e a gente achou que isso faz sentido. A reação é a mesma. É difícil processar tudo isso num mundo em que debocham do que não é convencional, com canais, com matérias, com perfis falando que homeopatia e um coaching da Kate Luz são a mesma coisa, falando que burnout se trata com antidepressivo no psiquiatra e nada além disso. Burnoutado é uma pessoa muito preocupada em ser validada pelo externo. Então a última coisa que o burnoutado vai querer é ser julgado. Como se sentir seguro e em paz indo num médico que todo mundo fala pra você que é lorota, que todo mundo começa a colocar sua sanidade à prova. Você que já tá passando por um julgamento pesado das pessoas que dão a entender que o seu burnout é frescura, é preguiça, é coisa da sua cabeça, é drama, é mimimi. Ainda mais se você se sente mais seguro num médico que você sempre foi, num hospital que você já conhece, numa terapia que você sempre fez. Justo agora que você tá mal, desesperado, fragilizado e perdido, você vai se meter em ir numa pessoa que vai contra tudo e todos que você conviveu, se acostumou e aprendeu a confiar. Não é fácil. Acontece, gente, que não tem outro
caminho. Eu também pensava que era loucura. Eu venho de uma família de médicos, com quem, aliás, eu tive que acabar cortando o contato de tanto que o caldo entornou pelas minhas escolhas. Eu venho de 7 anos de médicos variados, me atendendo de tudo quanto era jeito, falando a mesma coisa e me deixando cada vez pior e mais perdida, porque eles não sabiam o que fazer, cara. Chega a dar aflição. Eu lembro do médico olhando pra minha cara com uma expressão assim de vazio e falando assim, mas por que será que a sua mão tá assim? Minha mão toda inchada, descamando, doendo. Ninguém entendia. Corta, eu num médico integrativo, descobrindo que era uma artrite reumatoide autoimune que refletia o estado grave em que já estava o meu intestino, que nenhum dos mais de 15 médicos da elite branca paulistana que me consultou nos anos anteriores sequer cogitou considerar que houvesse algum problema. E não sou só eu, não é só comigo. Eu converso há anos, diariamente, com seguidores, com burnoutados em geral, com os clientes que eu atendo. E é isso, gente. Não tem outro caminho. É claro que vai ter médico integrativo merda, assim como tem médico convencional merda, assim como tem engenheiro merda, assim como tem recepcionista merda. É outra abordagem, é outra visão, é outro entendimento, são outras soluções. Mas esse papo de que não é cientificamente comprovado, gente, desculpa, mas quem fala isso ou tá muito equivocado, ou foi num médico muito merda e concluiu que são todos iguais. E que credibilidade tem uma pessoa que foi num médico e concluiu que toda uma categoria é igual? Ai, mas é caro! Vai num naturopata. Tem naturopata merda? Tem. Assim como tem médico merda, gari merda, motorista de ônibus merda. E assim como tem médico maravilhoso, engenheiro genial, recepcionistas que resolvem a sua vida, gari que varre dançando na rua, motorista de ônibus que salva a mulher de ser atacada. Tem de tudo. O negócio é que se você tá focado em provar que médico integrativo não é o correto, porque você não quer ser julgado por todo mundo, você vai concluir que não é o correto. Você vai em já procurando defeito. Vai pôr a receita nos seus stories. Olha quanta coisa ele passou, nada faz sentido. Vai reclamar do preço. Vai concluir que é melhor tomar a tarja preta, ficar controlando tudo que você faz, pisando em ovos pra sempre, falando como a sua vida nunca mais voltou ao normal depois de um burnout. Porque é isso que a maioria faz e assim você não vai ser julgado, mas também você não vai resolver o seu problema. Se você tá acostumado com água barrenta, a água cristalina vai parecer veneno para você. Se você tá acostumado a tomar um remedinho para anestesiar a dor e seguir a sua vida como se fosse um zumbi, porque é o que esperam de você, o tratamento correto de burnout vai parecer meio absurdo para você. Você vai ser a pessoa que manda para mim kkkkkkkkkk quando eu aponto uma saída para o que você tá reclamando que não tem solução. Se você tá acostumado a só fazer as coisas que têm baixo potencial de julgamento e crítica dos outros, você vai achar que mudar sua vida e seguir o seu coração para parar de se estressar, se deprimir, de adoecer é coisa de rico, é coisa de quem não entende a sua realidade, é coisa de quem quer ganhar dinheiro vendendo curso. Não é porque te ensinaram que tomar remédio resolve tudo que isso é o que vai resolver o seu problema, que isso é o que vai te fazer bem. Não é porque te ensinaram que a sua vida é nascer para morrer de trabalhar que isso é o que você tem que ficar repetindo enquanto compartilha meme do quanto a ansiedade é normal e quanto o Rivotril traz paz. Não é porque te ensinaram que médico do plano é a única coisa acessível que você não pode pensar saindo dessa caixa. Não é porque você aprendeu que água barrenta é o que mata a sede que você precisa lamber água da poça na rua quando te oferecem de bandeja uma garrafa de água mineral. Uma das coisas que o burnout exige da gente é quebrar as nossas crenças, questionar essas verdades inquestionáveis, destruir preconceitos. Uma das coisas que o burnout vem na nossa vida para mudar é justamente as coisas nas quais a gente usou de base para construir nossa vida sobre aquilo. É difícil tirar um tijolo lá de baixo e ver tudo que você construiu até hoje desabar. Só que tudo que você construiu até hoje não era para ser feliz e saudável, era para corresponder às expectativas que as outras pessoas têm de você. E agora tá na hora de você
entender o seu caminho. E o seu caminho só vai aparecer claramente para você se você conseguir tirar o seu corpo do estresse crônico. E para isso, meu amigo, você precisa ir a um médico integrativo ou um naturopata dos bons. Não tem outro caminho. Para terminar, eu quero dizer para você que tá com o dedinho coçando aí para comentar que o triste é quando a gente depende do SUS, que tem muita gente que me acompanha e que tá resolvendo burnout em um grupo de fadiga adrenal, em naturopatas passando as consultas com suplemento alternativo, práticas integrativas do próprio SUS ou de atendimento social. Eu mesma fiz tratamento num ambulatório que atendia gratuitamente. Eu pagava, porque eu tenho condição de pagar, mas a maioria lá era atendida no atendimento social, com a mesma qualidade. Mas se você tá focado em não sair do que você já conhece, porque tudo que sai do que você conhece traz o julgamento dos outros para você e isso te dói, você reclama sem procurar, você lamenta sem pesquisar, você vai num psicólogo, fala que nenhum psicólogo resolve, que é tudo igual e não muda nada. Pensa nisso antes de comentar que pra você não dá, que eu não entendo a sua realidade. Assiste a aula sobre vitimismo. KKKKKK, você pensou agora, eu não sou vitimista, não é mimimi. Pensou isso? Vai ver a aula. Gente, é preciso quebrar essas crenças, esse ressentimento, essa sensação de impotência, porque é isso que te adoeceu, que continua te adoecendo. Não contribua com a doença, contribua com a sua cura. Pesquisa, procura, tenta, pergunta, porque não tem outro caminho. Não é remédio do psiquiatra que vai resolver para você. Não é se conformar com um diagnóstico de fibromialgia que você não tem só porque tem uma explicação que as pessoas reconhecem como verdadeira que vai resolver para você. Não tem outro caminho. Melhor, tem, né? O caminho de você ficar contando quantos burnouts você já teve e me cancelando toda vez que eu falo que não existe esse negócio de ter mais de um burnout. Eu mesmo que você se recusa a resolver. Eu vou deixar aqui para você a aula em que eu falo sobre como o nosso corpo está funcionando no estresse crônico e um vídeo em que eu falo sobre como as redes sociais fazem o nosso ressentimento crescer cada vez mais. Porque é esse papo de empresariado versus proletariado, OMS versus coach de luz, que tá fazendo você não se permitir o caminho que vai te tirar dessa lama. Até o próximo.